Olá, como vai? Seja bem-vindo ao programa Entrevista, que vai ao ar toda quinta-feira aqui pela sua NTV. E hoje, no nosso programa, nós vamos bater um papo todo especial com o Lívio Soares de Medeiros. Ele que é escritor, professor, também é fotógrafo e já foi radialista também. Então a gente vai perguntar como é que tá essa área aí também para ele. Ele está lançando amanhã o livro chamado Dislexias e a gente vai falar um pouco mais sobre esse livro e como você pode participar. O nosso programa, ele é interativo, então você tem alguma pergunta, mande pra gente, o telefone é o 3821-4488, participe com a gente. Eu sou Simone Marques e este é o programa Entrevista. Então, boa noite para você aí de casa, mais uma semana juntos aqui, vamos até às 7 horas da noite, lembrando que dentro do nosso programa também tem o programa Super Desconto com a Flávia Faria, ela que vai trazer todas as dicas de como economizar bacaninha para você, hein? E claro, hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o Lívio Soares, meu amigo de muitos anos, né, Lívio? Muito tempo. Muito tempo. Boa noite para você. Boa noite, prazerão estar aqui de novo. Prazer é todo meu. Lívio, vamos falar, então, assim, o livro está aqui, chama Dislexias, está lindo, né? Já dei uma olhada, olha. Vou pegar? Melhor, né? Aqui. Livro Dislexias. Vamos falar um pouquinho. Esse não é o seu primeiro livro. Não, na verdade é o terceiro publicado. Eu digo publicado porque eu tenho, como eu sempre escrevo, já há alguns livros inéditos ainda não publicados em papel. Eu publico em rede social, eu tenho blog de livro inédito, mas em papel é o terceiro. O primeiro de 2000, o título dele Leve Poesia. O segundo de 2003, o título Algo de Sempre. E agora houve um hiato de 13 anos, mas eu não parei de escrever, eu continuo escrevendo, praticamente todo dia eu escrevo. Não quer dizer que eu escreva sempre poesia, não é o caso. Eu procuro escrever outro tipo de texto, ou outros tipos de texto também. Então eu sempre escrevo. Apesar de 13 anos sem publicar em papel, eu venho sempre escrevendo. Então o terceiro a ser publicado é esse daqui. Fala primeiro, então, do primeiro livro, o livro Leve Poesia. O Leve Poesia, conforme dito, de 2000, ele abrange escritos que eu vinha fazendo ao longo do tempo, pré-2000, é claro. E eu fiz uma coletânea, antes eu mostrei para alguns amigos, eles deram algumas sugestões, eu sigo até hoje. Esses conselhos, até digo, nem sugestões, conselhos que eles deram. E ele foi lançado em 2000 e ele continha o que eu até então havia produzido de poesia até aquele momento. E o lançamento, eu não me lembro mais onde foi, me fugiu agora, mas enfim, eu gostei da experiência, foi um livro publicado por conta própria, a exemplo também do segundo, o primeiro a ser publicado por uma editora é este. Dislexias. Exatamente. Eu tanto gostei da experiência que depois eu lançaria mais 3 anos depois, que é o Algo de Sempre. E o Algo de Sempre é só poesia também? Também. O mesmo ocorre com este terceiro, de que a gente fala daqui a pouco. O Algo de Sempre também, poesia, de 2003. Aí é um livro, no caso do Algo de Sempre, é claro, é inevitável, porque o tempo passou, 3 anos se passaram desde a publicação do Leve Poesia, que é de 2000. Mas o Algo de Sempre é um livro que eu curto mais, eu gosto mais dele. Eu não estou dizendo com isso porque eu deteste o Leve Poesia. Tá, mas assim, o que te chama mais atenção nesse tipo de livro? Nesse seu livro, Algo de Sempre? É porque eu acho que eu amadureci um pouco como escritor e como pessoa também. E no caso do Leve Poesia, há alguns textos de que definitivamente eu me arrependo. Não da forma como foram escritos, até aí tudo bem, mas da temática mesmo. Então, se fosse hoje, por exemplo, eu até publicaria, ou talvez
Se bem que o que me desagrada mesmo é a temática. Há temáticas no livro que hoje me desagradam, eu não incluiria. Entendi. Mas o livro foi publicado, se algum dia for reeditado, ele será reeditado exatamente como foi publicado. Agora, assim, é crítico de si mesmo, né? A gente é mais crítico de si mesmo do que as outras pessoas, que devem ter pessoas que amaram o seu livro. Eu não sei. Agora, com relação a ser crítico de si mesmo, eu vejo isso como um traço positivo. A gente não pode ser cruel demais com a gente a ponto de se punir, porque às vezes a autocrítica é tão pesada, ferrenha, né? É tão ferrenha, e ela chega até a ser prejudicial. Aí, quando chega a esse ponto, eu não acho legal. É preciso ser crítico, até porque senão a gente acomoda. Né? Então, tem de haver essa autocrítica, essa reflexão, é preciso que ela exista, mas tem um limite aí. Agora, Lívio, você falou a respeito, eu entrei, né, abri o nosso programa falando a respeito das suas várias facetas. Eu te acho um profissional multifacetado, né, já que você é escritor, você é fotógrafo, tem uma sensibilidade no olhar muito grande. Obrigado. Né, e ainda você faz poesia através da imagem e das palavras. Conta um pouquinho dessa sua experiência de fotógrafo. Ela começou de um modo mais pesado, mais intenso e mais frequente em 2004. Eu já fotografava antes, eu tinha sim um entusiasmo pela fotografia, mas eu não praticava isso, não exercia de um modo tão intenso. Aí em 2004 eu comprei a minha primeira câmera digital e me entusiasmei de novo. Só que aí de um modo mais até profissional. Eu me dediquei, eu aprendi teoria fotográfica, eu estudei muito a teoria para que eu pudesse fotografar de um modo mais apropriado, de um modo que me agradasse e que correspondesse ao que eu estava querendo fotografar. Ou seja, a fauna e a flora do Cerrado, que é um bioma pelo qual eu tenho a maior admiração. Eu sempre digo que a beleza do Cerrado ela não é óbvia, porque ainda mais a gente que está aqui, a gente meio que se acostuma e a gente não repara. Não percebe. Exatamente. E mais, por exemplo, numa época de seca, parece não haver beleza no Cerrado. Parece. Então, como eu passei a me dedicar a esse tipo de fotografia, a fauna e a flora do Cerrado, eu precisava da técnica, porque sem ela eu não produziria uma foto que correspondesse à beleza que eu estava vendo, e também de um equipamento à altura. Então, eu investi em equipamento, eu aprendi teoria fotográfica e passei a fotografar, então, mais intensamente a partir de 2004. Foi assim que se deu. Com relação ao casamento da fotografia com a literatura, isso acabou vindo de um modo quase que meio inevitável, porque eu já escrevia bem antes de começar a fotografar, e uma vez fotografando, de repente eu pensei, por que não tentar unir as duas coisas? Aí foi o que eu fiz. Eu chamei isso de fotopoema, em que eu junto, eu faço uma mistura entre a foto e o texto. O que não há é uma regra. De repente o texto vem antes, eu o utilizo numa foto, ou o contrário. A foto pode vir antes e a partir dela eu tento bolar um texto. A maior dificuldade que eu tenho nesse caso é fugir do óbvio. Eu vou dar um exemplo estúpido de óbvio para que se tenha uma ideia do que não pode ser feito. Então, se a foto é de uma garça, eu não vou escrever, isto é uma garça, não faz o menor sentido, o cara já está vendo que é uma garça. Então, o cuidado que eu tenho de ter ao produzir os fotopoemas é esse, é fugir do óbvio. E aí, onde as pessoas conseguem ler esses fotopoemas? Que eles não estão contemplados no Dislexia não e nem nenhum dos seus outros livros. É isso mesmo. Eles, assim, em livros ou em livro, ainda não foram publicados. Eu digo ainda porque é minha ideia ainda publicá-los. A questão é que publicar foto é mais complicado. Muito mais complicado, porque a resolução tem de ser muito boa, o papel tem de ser muito bom. Enfim, tem que estar tudo muito caprichado, porque senão a foto no papel vai ficar feia e vai estragar um trabalho que... Poderia ter outro, exatamente. né? A foto no papel pode não corresponder à qualidade original da imagem. Agora, com relação a quem quiser conferir, no Facebook eu publico, para me achar por lá, /Lívio Soares de Medeiros, e eu também publico no meu blog. É um blog que eu atualizo quase todos os dias, e por intermédio do meu blog o pessoal pode conferir também. O endereço é o liviosoares.blogspot.com. O pessoal pode conferir por lá. Eu confirmo o endereço liviosoares.blogspot.com.
livrosoares.blogspot.com. E no blog, além do que eu fotografo, eu coloco o que eu escrevo, eu coloco os fotopoemas, eu publico alguns pequenos ensaios, dica de filme, dica de livro, e vai por aí. O Giovanni, do telefone 3822, final 25, do bairro Sebastião Amorim, muito obrigada, Giovanni, pela sua participação. Pergunta onde vai ser o lançamento do livro, o horário, se vai ser vendido no dia ou não, se vai ter aquela noite de autógrafos especial. Vai ser amanhã, vai ter. Vai ser amanhã no Armazém. No bar e restaurante Armazém, começa às 8h30. Eu digo começa porque tem um horário para começar, mas não tem para acabar. Fica ali na Doutor Marculino, número 113, a partir de 8h30 da noite, e todo mundo convidado. Aí o programa é o seguinte, vai haver música ao vivo com o Vilmar Carvalho. Que bacana. Ele vai fazer entre 8h30 e 10. Dependendo do movimento, dependendo do auê, pode ser que a gente interrompa a música ao vivo, vai haver uma leitura de um pequeno texto que o professor Agenor Gonzaga escreveu sobre o livro. Eu vou fazer alguns agradecimentos e depois volta a música ao vivo. E depois a música ao vivo vai até às 10. Eu vou estar lá, para quem quiser o autógrafo, vai haver sim a noite de autógrafos. E depois da música ao vivo, quando o som mecânico estiver rolando, eu fiz o seguinte, eu preparei uma trilha sonora, ela vai rolar lá na hora, e entre uma música e outra, de vez em quando, vai haver o Luiz André Nepomuceno declamando alguns poemas do livro. Então a gente fez assim, terminada a música ao vivo, entra a música ambiente do bar, e entre uma música e outra, a leitura de um poema. Um momento especial, então, né? Eu espero que sim. Olha, a gente volta a conversar com o Lívio Soares, para a gente falar mais sobre o livro Dislexias, que a gente ainda nem falou um pouco do livro, a gente falou mais de algumas das facetas do Lívio. É um instantinho só, a gente volta já já. De volta aqui com o programa Entrevista, conversando com o Lívio Soares, que é escritor, professor, fotógrafo, radialista. Esqueci de mais alguma coisa, Lívio? Não. Né, olha só, e você, se quiser participar com a gente, é simples. Basta ligar para o telefone 3821-4488 e fazer a sua pergunta. Lembrando que o nosso programa ele é interativo, é um bate-papo, então ligue, dê sua sugestão, converse com a gente. Lívia, a gente estava falando sobre a sua faceta fotógrafo, né? Sim. Agora vamos falar um pouco da sua faceta professor. Vamos lá. Como que surgiu essa vontade de dar aula, né? De lecionar? Certo. Foi meio inesperado, porque na época eu fazia inglês e pintou a oportunidade de eu dar aula. Já frequentava a escola há muito tempo como aluno. E quando veio a oportunidade, eu topei. Foi assim que apareceu. Então, a rigor não foi algo que eu tenha buscado, pelo menos a princípio. Até porque na época eu tinha 17 anos, então, assim, obviamente eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer da minha vida. Assim, na verdade, eu tinha a ideia de fazer rádio. Eu ainda não fazia rádio, tanto é que depois eu faria. Então, assim, na minha cabeça, eu não ia dar aula, eu faria rádio. Fiz, mas paralelamente eu dava aula. Então, apareceu, foi assim, foi uma oportunidade que pintou, e tinha 17 anos na época, e eu tinha a oportunidade de ir para a Câmara do Paranaíba dar aula. E numa escola de inglês de lá, era a mesma dona da escola de inglês aqui. Então, eu ia para lá 2 dias por semana, e foi uma época ótima. Porque, imagine, 17 anos e já pique com total, alunos, e começando a dar aula, atuando naquilo que eu vinha estudando já há muito tempo. Então foi um barato. E o inglês tem esse fascínio, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer, né? Eu não sei se foi porque... Aí eu não saberia dizer se foi por eu ter começado muito novo, né? No caso, estudar o inglês. Se foi porque eu, desde pré-adolescente, eu sempre estive envolvido com o mundo das letras, então eu não sei o que levou a quê. Mas, de fato, foi um prazer estudar, e eu fico pensando que a possibilidade que o estudo de língua estrangeira abre é uma possibilidade muito grande. Então, eu insisto muito com os meus alunos. Eu também insisto com os meus. Não que o cara vá dar aula, não é isso não. Não que ele vá depender, nesse sentido, do idioma para ele dar aula.
né? Não é bem por aí que funciona. Agora, como mais um elemento, mais uma possibilidade de compreensão de mundo, de você se manter informado, até de você interagir com as pessoas. Então, isso é imprescindível. Então, por eu estar nesse meio, eu já lia muito, mesmo pré-adolescente, eu lia já os autores também de língua inglesa. Então, no fundo, é meio que assim, são galhos de uma mesma árvore. Acho que tudo veio meio que naturalmente, eu acabei em sala de aula e de sala de aula eu nunca mais saí. Bacana. Olívio, e também você teve essa fase de radialista, né? Foi, eu trabalhei na Clube FM durante 15 anos. Quando eu comecei, o nome do programa era Patrulha Noturna. Eu fazia Fui à ouvinte noite. assídua. Legal, obrigado. Trabalhei lá há muito tempo. Depois, na segunda, eu fiquei lá 15 anos. Nos primeiros 8 anos, com o Patrulha Noturna. Depois eu fui para o horário da tarde, fim da manhã e começo da tarde. De 11 a 1 era o Som Ambiente, que é um programa que ainda existe, só que agora ele foi encurtado, ele acho que, salvo engano, de meio-dia a 1. E depois, de 1 às 3, eu fazia o Ciclone, era o nome do programa, e teve uma época em que eu também fui redator da rádio. E eu fiquei nesse horário aí, fim da manhã, começo da tarde, durante 7 anos. Foi aí, mas uma experiência incrível, eu tenho muita saudade, eu gosto muito de rádio, eu escuto rádio todo dia, todo dia. Se não as rádios locais, as de fora, porque hoje em dia é muito fácil. Então, é um veículo pelo qual eu realmente tenho um fascínio muito grande. Agora, sim, você teve sempre envolvido, você falou que teve sempre envolvido aí com o mundo das letras, né? Então, a poesia, ela começou desde cedo aí na sua vida? Foi desde cedo. Eu tive essa sorte, não sei se é a palavra adequada, seria essa. Eu até escrevi sobre isso um dia desses. Quando eu ainda estava no primário, eu tive um livro em mãos, As Mais Belas Poesias. Começou aí. Então, assim, eu achava aquilo tudo barato, era um livro ilustrado. E eu até comentei, eu escrevi sobre isso. Eu comentei um dia desses que eu li um poeta indiano que estava nessa coletânea. E olha o barato, que era uma coletânea para criança mesmo, era coisa de primário, lá, devia ter o quê? 8, 9, 10 anos, algo assim. E havia um poeta indiano, eu não tinha a menor ideia de quem, na época também eu não sabia que ele era indiano, eu saberia disso depois, o Rabindranath Tagore. Eu me lembro que havia 2 poesias dele nessa coletânea, eu gostava de ler aqui em voz alta, era o maior barato. Tinha o Machado de Assis nessa coletânea, olha só. É um cara pouco conhecido como poeta. O pessoal geralmente se lembra dos contos, dos romances, mas ele foi também poeta. E tinha o Círculo Vicioso do Machado de Assis. Achava o máximo ler aquilo. Então veio assim. É uma leitura que começou, né, esse gosto começou, eu ainda era moleque mesmo. Você acha que o país ele está voltando os olhos para a leitura, para a poesia? É preciso ter poesia para vencer esse mundo conturbado que a gente está vivendo? Se me perguntarem assim, é preciso? A resposta é não. Agora, com a poesia é melhor. O que eu digo é sempre isso, porque assim, eu acho que o cara pode passar a vida inteira sem poesia e sem literatura, e pode mesmo. Então, assim, o que eu digo é que a gente não deveria se contentar em passar a vida, eu não digo nem especificamente falando de poesia, mas sem arte. Aí sim, eu acho que é imprescindível. O sujeito pode passar a vida toda sem, ele não vai morrer por causa disso, né? Há coisas que são mais urgentes. Agora, eu não estou dizendo com isso que a arte seja desnecessária. E ainda que seja, não é a única, mas é uma possibilidade de beleza. Então, eu vejo que, por que não buscar beleza? Eu vejo na arte uma possibilidade de busca e, quem sabe, até do acesso à beleza. Como que está o mercado de livros, né? A linha editora, como que está aqui no Brasil? Porque teve aí muita coisa falando que o Brasil é um país de pouca leitura, que as pessoas não leem muito, jovem não gosta de ler. Como que está isso, né? E até mesmo você falando da sua experiência com a poesia, a importância da escola nesse processo de formação de novos leitores. Você acha que um país que não lê é um país que fica aí aquém
do que está acontecendo? Eu sempre digo para os meus alunos, eles são testemunha disso, que é o seguinte, olha, a pessoa ela tem de ler, não importa o quê. Uhum. Eu até brinco com eles, olha, o cara gosta de ler manual de geladeira, então lê. Mas leia todo dia, leia com disciplina, porque aí já não é leitura de poesia, não é leitura de literatura, não, é leitura como um todo. Ela é, antes de tudo, e olha que no nível bem básico, mas que já é importante o bastante, ela é, antes de tudo, um grande exercício para a mente. Começa assim. E é uma possibilidade que a gente não pode desperdiçar. Entendi. Olívio, e assim, em relação a isso, a gente percebe que a maioria das crianças, né, elas começam desde cedo a ter esse contato com livros muito ilustrados, bonitos. Hoje os livros estão muito modernos. Você falando aí de que você tinha as mais belas poesias, eu tinha as mais belas histórias. Eu tenho esse livro até hoje na minha casa. E me dá uma saudade desse livro. O que você tem é uma edição em 4 volumes, da capa bem azul? Bem ou não? dura, uma capa Mas dura. É azul? Não, não é azul, ela é um desenho. Eu estou te perguntando pelo seguinte, eu procuro, e realmente eu procuro, já até coloquei isso no meu blog, eu tenho muita vontade de achar a edição que eu tinha, que era uma edição em 4 volumes, mas nunca mais achei em 4 volumes. A capa era de um azul bem escuro, quase roxo, e era Rapunzel na capa. Eu me lembro direitinho. Aliás, se alguém tiver... Pode procurar você. Eu vou gostar demais, eu tenho muita vontade de ter acesso. E eu fiquei sem responder uma parte da sua pergunta, que é com relação ao mercado editorial. Não sei se está no intervalo, se pode continuar. Se dá tempo. A questão de ler ou de não ler, de fato, as pessoas leem pouco. O que acontece no mercado editorial é que há filões em que as editoras investem e isso dá dinheiro para elas. Quais seriam esses Por filões? exemplo, uma literatura produzida para adolescente. Isso dá muito dinheiro. Essas sagas aí de vampiros, o fato de as editoras trazerem para o mundo do jovem alguns elementos de mitologia, magia. Como Percy Jackson. Isso, e o Ladrão, né? isso vende, isso dá muito dinheiro. O best-seller dá muito dinheiro, né? Isso rende muito para as editoras. Agora, a literatura por si, ou o livro de arte por si, aí já é um mercado mais complicado. É um filão que dá pouco dinheiro. A prova disso é que uma grande editora recente fechou uma editora que publicava livros de arte. Tudo bem que há o argumento de que eram livros caríssimos, e eram, que foi a Kozak Naifi. Os livros eram caros, livros de arte, extremamente bem produzidos, mas é uma editora que não sobreviveu publicando livro de arte. Então, essa é uma grande dificuldade. E com relação à poesia, né, que fazia parte da sua pergunta também, é um filão mais difícil ainda. Porque o que está na moda, para usar uma palavra horrorosa, já que eu estou falando de literatura, o que está na moda é prosa. Então, o público anda consumindo mais prosa. Não é que não se consuma poesia, entretanto, em número menor. Então, as editoras andam investindo menos em poesia e mais em prosa. Ok. Olha, e no próximo bloco nós vamos voltar aqui com o Lívio Soares para a gente falar, então, especificamente do livro Dislexias, que está aqui, ó. Pode mostrar? Livro Dislexias, foi publicado pela Chiado Editora, que é uma editora lá de Portugal, e a gente vai descobrir como é que foi essa parceria, né, do Lívio Soares com essa editora Chiado, né, pra gente. E é daqui a pouco, um instantinho só. De volta aqui com o programa Entrevista, conversando com o Lívio Soares de Medeiros. Ele que é escritor, professor, fotógrafo. Está lançando um livro de poesias que chama Dislexia. O livro vai ser lançado amanhã, lá no bar e restaurante Armazém, que fica ali na rua Doutor Marculino, número 113, e vai ser uma noite muito especial. Ele já contou aqui um pouco da programação. Lívio, vamos falar desse livro. Por que Dislexias? É porque cada poema foi escrito como se a pessoa que o escreveu fosse disléxica.
E a ideia ocorreu a partir do primeiro poema. É o poema que abre o livro, que também está na contracapa. Eu escrevi, e quando eu escrevi, o que não foi há muito tempo, eu não tinha a menor ideia de fazer desse procedimento um livro. Mas aí quando eu escrevi, eu confesso que eu gostei do resultado e pensei, parece que dá para eu usar o mesmo procedimento em outros poemas. Então eu comecei a escrever esses outros poemas e sempre usando essa abordagem. Então todo poema tem ou um trocadilho ou uma palavra que é usada, entre aspas, incorretamente. Mas esse erro, também entre aspas, ele tem de fazer sentido, ele não pode ser aleatório. Então, por exemplo, se passo é com 2 S's, eu escrevo com cedilha, só que, claro, essa palavra existe. Existe. Eu não inventei palavra. Então, nesse sentido, aí eu brinco ou com a grafia da palavra, com a ortografia da palavra, ou com a pronúncia, e assim por diante. Então, a ideia foi essa. Uma vez escrito o primeiro texto, eu percebi que eu poderia usar a mesma abordagem ou a mesma técnica nos demais. Olha, a Graziele fez uma pergunta que daqui a pouco, viu, Graziele, a gente vai responder aí para você, Graziele, lá do Cristo Redentor. Olívio, dislexia é um problema complicado para a gente, né, para quem tem, lidar, porque, né, e a gente também lidar em sala de aula com ele. Conta um pouquinho sobre esse problema. Pois é, essa pergunta ela é curiosa, porque muita gente já me procurou pensando que é um livro em que eu ensine como tratar, ou que um livro em que eu comente sobre dislexia, e não é o caso. Né? Eu não tenho o menor preparo para eu lidar com isso. É claro, eu conheço o problema, eu sei as características do problema, né? A questão da dificuldade da leitura, troca de fonemas. Troca as letras. Troca de fonemas, troca de letras. Então, ela fica embaralhada na visão, né? A pessoa não consegue. Então ele tem uma certa dificuldade com alguns fonemas, principalmente quando a pronúncia deles é muito parecida. Então, faca, vaca, né? Até no momento em que a criança é alfabetizada, ela pode ter dificuldade em diferenciar um do outro, seja em que grau for. Então, assim, não é o caso. Ele não é um livro científico, ele é um livro de poesia. De poesia que trata o eu lírico, então o poeta é um fingidor, né? O eu lírico, então, ele tem dislexia. Mas, assim, no fundo é um jogo, é uma brincadeira, é um jogo lúdico, porque a dislexia que ele tem de fazer sentido. Entendi. O truque é esse. Então, por exemplo, se passo e passo... o passo ou cedilha, com cedilha. Aí você tem que pensar tem de fazer sentido. Naquele sentido da palavra também, dentro daquele contexto. Eu vou dar um exemplo, vou tomar a liberdade de pegar o livro, que foi o primeiro poema a ser escrito. Ele termina assim, olha, que eu compartilhe a luz, mesmo sem saber quem é o sol. Eu troquei o sol por sol. Por sol. No caso aqui, brincando com a grafia da palavra, é claro, mas também com a sonoridade. E a questão também de luz e sol está aí. Exatamente. Então, é exatamente nesse sentido que a troca ou de palavras, ou de fonemas, ou de letras, ela teria de fazer sentido. Então, não há palavra inventada. Não há palavra escrita incorretamente. Mas o que há é uma brincadeira mesmo, ou com as letras, ou com a sonoridade, o significado das palavras. Agora, Lívio, a editora Chiado, lá de Portugal, foi quem fez aí, que editou o seu livro. Sim. Como que foi essa sua parceria com eles? O meu contato, ele teve início a partir do Adriel Amaral. E, mais uma vez, toda entrevista que eu dou, eu agradeço ao Adriel, porque foi ele que intermediou o contato. Porque ele publicou um livro pela Chiado, e ele é daqui. Eu não o conheço pessoalmente, ele não mora aqui mais em Patos, e eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo. Quando eu fiquei sabendo que ela havia publicado um livro pela Chiado e que ele era daqui, eu entrei em contato com ele. Ele foi muito gentil, muito atencioso, muito solícito, e respondeu e me passou um contato na editora. Um contato ainda aqui no Brasil, que foi a Maiara Facchini. Eu entrei em contato com ela, ela também muito gentilmente deu um retorno rápido e disse que eu podia sim enviar os originais, porque a partir do momento em que eu entrei em contato com a Maiara,
Eu perguntei a ela se eu poderia enviar os originais. Ela disse que sim. Eu pensei um pouco antes de enviar especificamente este livro. Eu pensei em enviar outros, mas na hora H acabei mandando esse daqui mesmo. Deu certo. Eu enviei o livro para a Maiara e ela pediu 10 dias, apenas 10, o que me surpreendeu, para dar um retorno se publicaria ou não. De fato, no 10º dia veio o retorno, eles deram um sim, aí o projeto editorial foi encaminhado. Ai, que bacana. Olívio, e vai ter lançamento também lá em Portugal, já que a editora é de lá? O livro foi lançado lá. Ele foi lançado lá. Ele já está até à venda na página da própria editora. Digitando aí no Google Chiado Editora, o pessoal pode chegar à página, ele já está à venda lá, mas ele vai estar à venda, claro, nas livrarias daqui também. Ainda não está. As grandes livrarias via internet ele vai estar à venda. E para quem quiser, pode adquirir também a versão e-book, a versão eletrônica do livro. Tem a versão física em papel, mas também a versão eletrônica. De repente o cara quer ler um tablet, celular, ele tem essa opção. Que bacana. Quantas poesias compõem esse livro? Eu não sei, eu vou olhar aqui agora, eu vou colar. Cola então aí. Até porque vai ser fácil conferir, porque elas não têm título. Elas são numeradas. São 81 poemas. 81 poemas. Muito curtos, porque quando diga assim, o livro é longo, não. São 81 poemas e o livro tem 87 páginas. Então, assim, são poemas bem curtos. Então, e é uma das características, né? Você faz poemas mais curtos, Sim. né? E que, assim, não sai da cabeça da gente. Obrigado, né? mas o fato de serem curtos é uma incapacidade de fazê-los longos. Não, Lívio. Eu não conseguiria, eu tenho uma dificuldade muito grande com texto longo, muito grande. E aí, nesse sentido, do que trata, assim? Ele não tem um assunto específico, variados, não. Ele é feito em nome daquela abordagem inicial de que eu falei agora há pouquinho, que é brincar com as palavras. Então, assim, nesse sentido é um livro lúdico, no bom sentido, é uma brincadeira. Ele não tem uma temática definida, não. Cada poema é uma temática. Então, assim, seriam 81 temáticas, talvez? Eu não sei, porque de repente uma temática ela pode até se repetir. Eu não fiquei prestando muita atenção, não. Então, não tem uma temática, no sentido da temática, ele não tem um fio condutor. O fio condutor é a brincadeira com as palavras. Agora, Lívio, como que está sendo para você essa experiência, já que nos 2 primeiros livros você desembolsou, você fez por conta própria. E agora, você ter o livro lançado, publicado por uma editora de renome, uma editora em Portugal. Como que isso, o que representa isso para um escritor? É um passo grande, né? Claro. No meu caso, o que acontece? Porque ninguém me conhece no sentido assim, eu estou numa cidade do interior e tal, então ninguém me conhece, muito menos o pessoal da editora. Então, quando o caso é assim, de certo modo a gente acaba desembolsando também. Eu tenho uma contrapartida com a editora, eu comprei, e a palavra é essa mesmo, comprei, então desembolsei, eu comprei 250 exemplares. A tiragem é de 1.000. Aí, por via de contrato, tem uma porcentagem na venda dos outros 750, né? Menos os 250 que são meus. Então, funciona assim. A grande diferença ela é técnica, eu começaria dizendo assim, porque tem todo um cuidado com a capa, um cuidado com o papel, um cuidado com a feitura do livro em si. Então, por exemplo, na hora de produzir a capa, eles pediram sugestões, mas, por exemplo, eu não dei palpite com relação à cor e tal, eu sugeri uma capa, mas eu mesmo não fiz nada na capa. Então, há todo esse apoio, né, que uma editora oferece. Outra coisa que não pode ser esquecida é a questão da distribuição. Porque, veja bem, nos 2 primeiros livros, eles ficaram restritos a Patos, né? Eu sou daqui, eu não mandei esse livro para fora. Agora, esse daqui não, ele vai estar à venda no Brasil inteiro para quem quiser comprar. Também uma grande diferença. Não só no Brasil, como também em Portugal. Exatamente. Estou me esquecendo aqui. Já está à venda também em Portugal. Na web, né? Através da web, como você falou. Olha, Graziele, então agora vai a sua pergunta, Graziele, do telefone 3825, final de 53. Ela é lá do Cristo Redentor, o bairro. Ela, sobre uma afirmação que você fez
de viver melhor com a arte. A música entra nesse contexto e quais são seus gostos musicais? Sim, a música entra. A Grazi é minha cunhada. E, claro, a música, sim, demais. Com relação a gosto, eu gosto muito de pop rock, tanto nacional quanto internacional. E eu gosto muito de MPB também, eu escuto muito MPB. O que abrange aí, o que acontece é que entra muita coisa, né? Você fala pop rock, é muita coisa no pop rock, tanto nacional quanto internacional. E o mesmo vale para MPB. Então, assim, basicamente seria isso. É o tipo de música que eu escuto, pop rock e MPB. Que bom. Lívio, vamos mostrar então um pouco do seu livro. Vamos lá. A gente até, né, eu comentei aqui que você está bem europeu aqui na língua, né? Ó. Não era a intenção, não. Ficou você europeu. Tá bem europeu, com essa gravatinha borboleta. E eu achei interessante também aqui da logo da Chiado ser o Fernando Pessoa, né? Olha aí. Aqui. E é curioso porque não era. Não era Fernando até Pessoa, bem recentemente. Que é um dos maiores escritores de língua portuguesa. E do mundo, né? No meu modo de entender a literatura do mundo também. O logotipo não era esse, não, é recente. Tanto que na primeira versão que eu recebi do livro para eu olhar, o logotipo era outro ainda. Era o logotipo anterior. Poemas 8 e 9. São bem pequenos, coisa de 3, 4 versos. E assim, não são haikais? Não são, não. É curioso você ter dito isso pelo seguinte, eu quase mandei um livro de haikais. Você faz haikai também? Faz. E haikai é difícil, né? Fazer, porque ele é muito curto, né? Ele é muito curto. E tem toda uma ciência que tem que rimar, exatamente. Técnica. Eles rimam o primeiro com o terceiro, né? O primeiro verso com o terceiro. Só que é o seguinte, eu não sigo a métrica, porque o haikai ele tem uma métrica que é assim, o primeiro verso tem 5 sílabas, o segundo 7, e o terceiro volta a ter 5. E o terceiro rima com o primeiro. A rima eu sigo, a métrica não. Pois é, a métrica ela é complicada, que é redondilho menor, redondilho maior. E depois volta para menor. Depois volta para menor. Exatamente, a métrica eu não sigo. Agora sim, Olívio, dislexias. Lê aí vamos fazer a leitura de algum desses. De algum? Essa a leitura, voz bonita, na leitura, né? ela vai durar muito pouco, até porque, conforme que eu te falei, né, os poemas são muito curtos. E agora... Para a gente encerrar, só mesmo para o pessoal aí de casa sentir um pouquinho desse livro, Dislexias, que vai ser lançado, gente, amanhã, a partir das 20h30, lá no bar e restaurante Armazém, que fica ali na rua Doutor Marculino 113. É bem aqui no centro, né, Lívio? É um ambiente bem gostoso, viu? Vale a pena conferir com o show do Vilmar Carvalho. Entre 8h30 e 10, grande a Vilmar Carvalho vai estar lá. O poema 34, né, eles não têm título e eles só têm 3 linhas. E elas são assim, desafinar é cantar fora do dom. Acabou. Interessante. Não do tom. Interessante. E eu lembro de um poema seu, que você falou para mim há algum tempo, muito tempo, diga-se de passagem. Eu ainda estou pensando eu não me lembro. E que faz toda... hoje é um dia especial, já que eu faço 15 anos de casamento. Então ele fala o seguinte, eu acho que você vai lembrar. Sim, querida, não nascemos um para o outro, nós renascemos. Algo assim. Eu acho que ele tá, eu não me lembro se no Leve Poesia ou no Algo de Sempre. Tem mesmo. Pois é, tem mesmo. Legal, valeu. E essa música, e essa sua poesia eu levei para a vida inteira, viu, Lívio? Uau. Sempre faço. Então, poesia, gente, tem essa característica de mexer com o emocional, com o sentimento das pessoas, né? Então, bacana. Demais. Mais alguma? Da capa? Da contracapa aí? Olha, esse daqui foi o poema que deu origem à série, digamos assim. Pra gente encerrar. A face da lua de que mais gosto é a rua cheia. É quando saio a caminhar. Passo a passo sigo sem prece o meu trajeto. Que eu compartilhe a luz
mesmo sem saber quem é o sol. Bacana. Então, gente, com essa poesia do Lívio Soares, nós vamos encerrando o nosso programa. Para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. Você vai ficar agora com a Flávia Faria e o programa Super Desconto. Lívio, boa sorte com o seu livro e que venham outros pela Chiado Editora ou qualquer outra editora, viu? Valeu, Simone, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, obrigado NTV pelo espaço, valeu demais. Obrigada. Olha, muito obrigada para você pela sua companhia e até quinta-feira que vem.